Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Eu gostaria de falar a vocês de 3 textos que estão no meu blog. Eu publiquei no início de março desse ano, logo quando começou a pandemia aqui no Brasil, do Covid-19. A morte, o paciente terminal e tirando a própria vida, que esse último trata sobre o suicídio. Eu penso que esses textos são interessantes. Na época em que eu os escrevi, você tinha uma discussão na mídia, na grande mídia, sobre a questão da morte. Foi criado um verdadeiro pânico com relação a esta pandemia. Mas, independente disto, a reflexão sobre a nossa própria morte, a nossa finitude, é essencial para darmos prosseguimento, continuidade à nossa vida. Enquanto nós não refletirmos sobre a nossa finitude, também não iremos começar a viver em plenitude a nossa vida. Eu poderia afirmar, sem receio aqui de cometer qualquer exagero, que hoje, dentro da estrutura da nossa sociedade, tanto as religiões, as mais diversas religiões, tanto também a própria filosofia, elas encontram seu fundamento, a sua origem, na morte, na finitude. E aqui por morte, nós podemos entender não somente a morte no sentido do fim da minha vida, da nossa vida, mas também, de uma forma metafórica, do final de alguma empreitada, de alguma empresa, de alguma coisa a qual tenhamos investido nosso tempo, nosso trabalho, nossa dedicação. Então, eu entendo de ser fundamental essa reflexão. Muitas pessoas hoje estão aí com a aparência de vida, mas na verdade não estão vivas. Desculpe-me, na verdade não estão vivas. Estão mortas, são zumbis, mortos-vivos. Por quê? Elas comem, elas respiram, mas elas não sentem mais prazer em sua vida. Elas não têm mais tesão em viver. E muitas vezes, e aí vai outro texto aqui, elas se encaminham ao suicídio. Veja o que leva uma pessoa a retirar a própria vida. Geralmente, esse ato está associado à depressão. Não sempre. Você vai ter suicídios associados à honra, à moral, ao patriotismo, ao amor, a valores nobres. Você tem suicídios associados a valores rituais, religiosos, tá? Em outras culturas, em outros tempos. Mas, normalmente, quando nós falamos no mundo ocidental em suicídio, nós falamos, dentro da nossa época histórica, é um comportamento associado à depressão. Quando você entende que a sua vida, por algum motivo, não tem mais significado, não tem mais valor, e você opta pelo encerramento da mesma. Existem muitas considerações que podem ser feitas a esse respeito. A primeira, no entanto, que eu considero a mais importante, é que uma pessoa hoje que possa cometer suicídio, amanhã esta mesma pessoa poderia mudar de ideia. Como nós temos o caso de pessoas que tentaram suicídio e posteriormente mudaram de ideia e viveram sua vida tranquilamente. Então eu me vejo na obrigação e vejo que cada um de nós está na obrigação de, na presença de uma situação como esta, tentar impedir tal tentativa. Pois caso a tentativa tenha êxito, este indivíduo ele não terá como retornar, voltar atrás. E nós temos testemunhos de pessoas que se arrependeram depois de uma tentativa de suicídio. Pessoas, normalmente, quando começam a pensar a morte, falar na Bem, como eu estava dizendo, pessoas quando começam a pensar a morte, falar a morte, elas normalmente podem estar pensando em cometer um ato de suicídio. A perda de alguém recentemente, a perda de um emprego, a perda de uma pessoa importante, de um animal de estimação muito querido, podem ser fatos que levem, de fato, a pessoa a cometer o suicídio. E uma coisa que nós podemos fazer quando diante de alguém que esteja
na iminência de cometer o ato, é conversar. Quando eu falo em conversar, eu falo basicamente em ouvir. Essas pessoas, elas necessitam ser ouvidas, mas ouvir com empatia, demonstrando atenção genuína para com a pessoa. Às vezes, o ato de você escutar alguém, seja por telefone ou seja pessoalmente, pode fazer com que essa pessoa reconsidere a sua vida e que há importância ainda em continuar vivendo, e ela não cometa este ato. Bem, além da questão do suicídio, que aliás, uma outra questão vai estar vinculada a isso, é a questão também a quem comete, a quem pertence o corpo. Seu corpo é propriedade privada sua, então você tem o direito de fazer o que bem entende com ele, ou se esse corpo é propriedade do Estado. Então entra a questão também do individualismo e do coletivismo nessa questão. Eu particularmente prefiro entender que estar vivo ou morrer é fruto não de um quadro meramente doentio. Mesmo que haja esse quadro doentio, é fruto de uma escolha. E quando eu coloco que é fruto de uma escolha, eu deixo presente a questão da liberdade. A liberdade para você decidir os rumos da sua vida, inclusive se você quer ou não quer continuar vivendo. Eu falei um pouco da morte, eu falei em relação aos 3 textos que eu escrevi, do paciente terminal, tá? E do suicídio. Né? Eu gostaria de mencionar sobre o paciente terminal este livro aqui, Sobre a Morte e Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, um trabalho clássico hoje. Ela fez um trabalho clínico onde entrevistou várias pessoas que estavam na iminência da morte, os familiares dessas pessoas no hospital e a equipe médica de enfermagem que cuidou dessas pessoas. Então, Sobre a Morte ou Morrer é um trabalho muito bom, que vale a pena ser lido. E a autora chega à conclusão que haveriam 5 fases no decorrer da morte de uma pessoa no hospital ou no meio familiar. Na verdade, essas fases são relacionadas à perda. Elas são relacionadas tanto à perda da minha própria vida, à perda de um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, a perda de um animal de estimação, um gatinho que eu gosto muito, um cãozinho com quem eu me identifico muito, é muito importante para mim, a perda de um emprego, a perda em geral. Mas o trabalho dela foi basicamente sobre pacientes terminais. Entendemos paciente terminal aquela pessoa que recebeu um diagnóstico, ela não tem mais do que 6 meses de vida. Podemos falar também naquela pessoa que tem algumas poucas horas ou dias de vida, ele seria um paciente em fase terminal de vida, né? Mas esse paciente terminal, estudado por Elizabeth Kubler-Ross, levou a algumas conclusões muito interessantes. A autora conclui que as pessoas passariam por 5 fases diante da morte. Veja, eu vou falar as 5 fases, mas tenha, por favor, a noção de que não necessariamente você vai passar nessa ordem, 1, 2, 3, 4. Pode uma pessoa não passar pelas 5 fases, pode as fases se repetirem, ou pode passar em ordem inversa, em ordem mesclada. Mas, tudo correndo certinho, a ordem proposta por Elizabeth Kubler-Ross seria que, diante da iminência da morte, a primeira coisa que ocorre é a negação. A família nega que o seu familiar vai morrer, a própria pessoa nega que ela vai morrer, há uma negação. Você não compreende o que está ocorrendo, a própria equipe médica de enfermagem nega que está diante da morte. A segunda fase seria da raiva. Quando você admite que você vai morrer, então por que eu? Por que não fulano, ciclano, beltrano? Eu sou tão bom, o fulano é tão ruim. Eu sou tão jovem, o fulano já é velho, eu não fiz quase nada na minha vida, tá? Por que eu vou morrer e não outro? Então vem a raiva, o desespero. Isso não só por parte do paciente, mas da família e das pessoas em volta. A terceira fase é aquela da barganha, do regateio, é aquela da negociação, que você vai pedir para o santo, para Jesus, vai orar na igreja, e vai chegar para o médico e vai dizer, olha, eu tenho um filho chegando do exterior daqui a 2 semanas, será que a gente consegue prolongar minha vida por mais 2 semanas?
Então, cada minuto vai ser batalhado, vai ser conquistado a duas pinas, porque você quer negociar um pouquinho mais de tempo para se viver, para se organizar suas coisas. A quarta fase é da depressão. No fim, você se convence, não, eu vou morrer mesmo, não tem jeito. Então, você fica muito deprimido, não quer mais comer, não quer mais beber, não quer mais se tratar. É uma fase ruim para a equipe de enfermagem, porque veja, o indivíduo, se está internado, ele não quer mais fazer o tratamento. Então, dali ele vai definhar realmente. E às vezes ainda tem até uma esperança de recuperação, por mais longínqua que possa ser, mas se ele entra na depressão e não quer mais tratar, se ele se convenceu que vai morrer, aí só tende a piorar o quadro. E veja, essa questão da depressão também chega na família e nas pessoas mais chegadas. E a última fase seria a fase da aceitação. Sim, a pessoa aceita que vai morrer e resolve então que vai morrer da melhor forma possível. Vai preparar a sua alma, seu espírito diante da sua religião, vai fazer um testamento, vai fazer então, uma última conversa com seus filhos, com seus pais, com seus entes queridos. Em suma, vai acertar toda a sua vida profana, toda a sua vida mundana e vai morrer tranquilo. Bem, nem todos passam para essas 5 fases, nem todos chegam à fase de aceitação, mas é bom saber, tá, que nós temos essas 5: negação, raiva, barganha, regateio ou negociação, como quiser chamar. Aí temos a depressão e a aceitação. Nesse belíssimo trabalho da Elizabeth Kubler-Ross. Um outro livro que vale a pena ser lido, esse aqui é Philippe Herrier, História da Morte no Ocidente, da Idade Média aos nossos dias. O Philippe Herrier é um historiador famoso, clássico já, tem excelentes trabalhos sobre os mais diversos temas. Esse aqui, História da Morte no Ocidente, eu recomendo. É uma leitura muito boa. Veja, hoje, o sexo virou uma coisa banal. É que nem você chegar na lanchonete da esquina e comer um sanduíche. Numa grande cidade, as pessoas têm sexo a 3x4, com uma ou várias pessoas. É uma coisa rotineira, não é mais o tabu. Para muita gente nas grandes cidades, não é mais um tabu como já foi no passado. Em compensação, a morte, isso é muito interessante, porque veja, houve aqui uma inversão de valores. Porque o sexo no passado era um tabu muito grande. Mas a morte não era. Hoje é o contrário. Na Idade Média, o pior pesadelo que alguém poderia ter era morrer sem ser avisado. As pessoas queriam ser avisadas da morte. Morrer abruptamente era uma coisa horrível, porque você queria preparar seu espírito para com Deus, você queria se preparar para morrer, queria se despedir das pessoas que você gostava. Então, queria preparar sua vida mundana, você tinha necessidade de organizar a sua vida, ainda em vida antes da morte. Então, era importante você ser avisado da morte. Os ossos, os esqueletos, você encontrava eles no dia a dia, até no mercado. Você ia no mercado fazer compras, no mercado é tipo uma, que a gente chamaria hoje de uma feira, você encontrava ossos expostos. Corpos eram enterrados dentro das igrejas. Então, era muito comum esse contato com a morte. Era uma coisa natural. Hoje não é. Se inverteu. Houve uma mudança súbita. E eu penso que não necessariamente uma mudança boa. Eu vou recomendar que novamente você leia esses 3 textos sobre a morte, sobre o paciente terminal e sobre o suicídio, que eu batizei de Tirando a Própria Vida. E vou dizer por que eu entendo que é importante. Quando a gente se põe frente à nossa própria morte, ao fim da nossa existência, este término, a gente começa a valorizar a vida, a nossa vida, porque não adianta você ser um morto-vivo, um zumbi, como a maioria das pessoas que estão por aí. Voltemos. Como eu estava dizendo, é importante estudar a morte, é importante se colocar diante da morte, porque é no momento em que eu me coloco diante da morte que eu descubro a minha vida, que eu descubro a importância da vida. Não adianta sair por aí, como a grande maioria das pessoas, mortos-vivos.
aquela pessoa que já morreu e não sabe, só não enterraram. Para você estar vivo, você tem que sentir prazer. Prazer com a sexualidade, com o sexo, com a comida, com o convívio com as pessoas, com os animais, com o trabalho. Você tem que viver a sua vida em intensidade. Não adianta você estar naquela fase que nós falamos ainda há pouco, na fase da barganha e negociação por mais 15 dias de vida, se você desperdiça 10 anos de sua vida. Veja, você pode ter 10 anos hoje de idade, tá? O que você vai ser dos 10 aos 20 anos? O que você vai fazer entre 10 e 20 anos? Você pode estar com 70 hoje. O que você vai fazer dos 70 aos 80? O que vai ser a sua vida daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a um ano que seja? Tá? Ou mesmo daqui a 15 dias, que é tão barganhado, às vezes 15 dias para quem está no leito de morte. Esse viver em intensidade, esse viver em plenitude, fazendo o que você quer, tá? Fazendo a sua vida valer a pena. Isso é que é importante. Tá? Já foi dito no passado que para prolongar a vida era importante você plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Mas o que é importante para a sua vida? Que mensagem você quer deixar? Se a sua vida fosse um livro, fosse um romance, fosse um filme, uma novela, como você gostaria que esse livro fosse escrito ou que este filme fosse gravado? Como você gostaria que a sua vida fosse recontada após a sua morte? Então, diante da sua finitude, diante da nossa finitude, nós devemos valorizar a nossa vida. Bem, basicamente era isso que eu queria falar. Eu gostaria que vocês lessem os textos que estão no meu blog, o link para esses textos e também para outros vídeos e até para os livros. Eu sou autor de vários livros interessantes que eu recomendo que vocês adquiram e leiam. Vocês encontram em meu site, o www.doutorsilverio.com. No mais, viva a intensidade, viva a sua vida. A finitude, que a nossa vida humana é finita, deve sempre nos lembrar que cada dia é importante, cada dia é importantíssimo. Muito obrigado pela presença. Até mais.